Olá, gente! Saúde e proteção a todos! Um podcast saindo do forno diretamente para você. Que você consiga assistir enquanto tem um tempo livre, no caminho do trabalho, enquanto lava os pratos, enfim. Que você tenha tempo para curtir e assimilar o conteúdo que a gente pensou com tanto carinho e dedicação. Espero que vocês gostem de todo o meu coração, viu? Esse podcast tem apoio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo ao Audiovisual. Idealização, roteiro e execução, Elódia Gramacho. Edição e sonorização, Quadra Records. Apoio, Secretaria de Cultura de São Felipe. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Uma pequena observação. Em todos os episódios, além dos nossos queridos entrevistados, iremos ter a participação especial de nossos visitantes voadores cantantes do quintal de casa. Não quis fazer o tratamento de som para excluí-los do áudio. Afinal, eu que escolhi estar no meio deles, não o contrário. Abraços! Um apaixonado pela pesquisa, ensino de história, literatura e música. O ilustríssimo convidado desse episódio é o Fábio Batista Pereira. Possui mestrado em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas pela UFRB, graduou-se em História pela UFES. Atualmente é professor da Rede Estadual de Ensino, leciona na Faculdade Adventista da Bahia, onde também é assessor do Núcleo de Extensão. Atua como consultor pedagógico da editora Casa Publicadora Brasileira, é idealizador e coordenador do Simpósio de Humanidades e do projeto Páginas em Som. Realiza palestras e oficinas em universidades e junto aos movimentos sociais. Queria trazer esse currículo para a gente entender de quem a gente está falando. Muito bem-vindo, querido Fábio Batista Pereira. Então, quero agradecer pelo convite de estar aqui nesse espaço, que é sempre um espaço importante para a gente estar debatendo assuntos de grande relevância aí no âmbito da cultura. É isso mesmo, e aqui a gente pode falar. Fábio, querido, primeiro eu gostaria de saber da sua trajetória. Primeiro familiar e depois como você se insere nesse âmbito da produção cultural em Cachoeira. Então, tenho dito ultimamente que eu sou um sujeito ali do meio da ponte, né? Minha mãe é cachoeirana, meu pai é são felista, e para que a gente quebre qualquer tipo de ciúme de um lado ou do outro da ponte, eu gosto de dizer que estou no meio dela, no Vale do Paraguaçu. Dito isso, o Recôncavo ele aparece como espaço local e um espaço global. Em que sentido? Local porque ali se ficou todo um conjunto de elementos que a gente pode dizer que são as nossas raízes, que constitui aí também as nossas referências e, portanto, a construção de nossa identidade. Por outro lado, é um espaço também global porque coincide com o próprio processo de ocupação territorial, obviamente depois de todo um conflito a partir de uma população nativa que ali estava, especialmente os tupinambás, mas que coincide com esse processo de colonização. Então é global porque você vai trazer os portugueses, você vai ter a presença de inúmeros povos africanos. Então Cachoeira, como uma cidade portuária, uma cidade que tem essa vocação, acaba tendo esse olhar também para o mundo. Por isso que eu digo que trata-se de um recôncavo local e de um recôncavo global. Cachoeira tem essa aura, essa esfera de movimento cultural muito grande. E ter nascido deve ser um fator primordial aí, né? Acho que o que faz de um cachoeirano, cachoeirana, em certa medida também, né, o São Felista, é algo que qualquer cidade gostaria de ter, né? Que é essa ideia de referência, de você se referenciar no mundo. Interessante quando a gente está, por exemplo, fora do estado, né? Alguém pergunta assim, de onde é que você é? Você diz assim, eu sou da Bahia, né? E o cachoeirano, mesmo você estando em São Paulo, a pessoa diz assim, de onde é que é você? Você diz, eu sou de Cachoeira. Aí parece Cachoeira, é Cachoeira na Bahia. Então, As pessoas já reconhecem. Essa marca, o cachoeirano, ele traz isso com muita força. Né?
E como é que começa, já na sua juventude, esse processo de se envolver em movimentos culturais e de, para além disso, produzir? Eu penso que a Filarmônica, a Lira Siciliana, tinha entre 13 e 14 anos. Fui apresentado por um amigo a Filarmônica, claro, víamos passar tanto a Minerva, a Cachoeirana, quanto a Lira Siciliana. Em São Félix também tem a União. Nós víamos todo esse movimento na cidade onde tem um catolicismo popular muito forte, muitas festas, né, tradicionais ao longo do ano. E aí, entre 13 e 14 anos mais ou menos, eu fui apresentado à Filarmônica Lira Siciliana. Aí eu quis estudar música e entrei no corpo musical, passei a fazer parte dele. E aí você tem um contato assim que marca muito minha vida, porque como filarmônica você passava então a participar de todas as atividades, seja de cunho religioso, seja de cunho cívico. Então, as festas dos santos católicos, da padroeira da cidade, os atos cívicos, a filarmônica frequentando todos esses espaços. Então, você não tinha como não ser, de algum modo, envolvido por tudo isso, né? Então, eu acho que eu pontuo assim um divisor de águas a partir dos 13 e 14 anos que eu começo essa imersão na cultura local mesmo. Muito bacana. E para quem ainda não entende muito esse contexto cachoeirano, Cachoeira tem um calendário muito grande, né, de festas populares e que estão aí embutidos os atos cívicos. Aí vem o 25 de junho, o 2 de julho, que é muito importante para Cachoeira. Para além disso, desenvolvendo esse processo, tem aí a fase da adolescência, né? Que aí já com esse contato da música, vamos falar um pouco sobre ele? Então, a partir desse contato com a música de filarmônica, certa feita eu participei de um programa de TV em que eu disse, olha, a história da música instrumental no Brasil passa pela compreensão do papel das filarmônicas no interior do Brasil inteiro. As filarmônicas, Importantíssimo. instituições que ensinam música de forma gratuita, e jovens, né, de famílias pobres. Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, não é? de Cachoeira, e a música, né, passa a ter essa importância. Depois veio o violão, né? O violão veio, meu tio João, conhecido como Disco Voador. Não peço para explicar por que o nome Disco Voador, não, que vai dar outro podcast. Mas ele tinha um violão, ficava no beliche, né, lá da casa de minha avó, e eu saía assim correndo quando não tinha ninguém, passava assim a mão nas cordas e gostava daquele som. E depois aconteceu que minha mãe comprou um violão, um tonante de segunda mão, e eu andava para cima e para baixo com aquele violão, não tinha ninguém para ensinar. Paixão à primeira vista. E aí eu me lembro que quem tocava violão na época era Seu Cachico, né, com a voz gravíssima, canta Morena Bela. E Ousa também, né, que tocava chorinho, era uma coisa mais complexa. A gente foi ali aprendendo no autodidatismo o violão. Depois eu vim ter uma banda. Tem uma banda, e essa banda fazia cover daquelas bandas dos anos 80, dos anos 90, tocava muito Legião Urbana, fazia cover disso e rodava ali as cidades do Recôncavo fazendo cover. Depois isso foi evoluindo, né? E aí se transformou no grupo Soro Caseiro, que aí já ampliou mais o leque, né? Já tinha algumas composições próprias também. A famosa Soro Caseiro. E aí a gente participou do Festival de Rock do Centro Cultural Dânima, ganhamos o festival lá em primeiro lugar, conhecemos outras figuras também legais, até alguns que já foram, Jaime Figura, né, de Salvador, um artista plástico e multi. Ele tinha também uma apresentação musical, a gente se apresentou junto na Bienal do Recôncavo. Bom pontuar isso. Como a Bienal do Recôncavo ela foi importante. Sim, muito. Ainda peguei essa fase da Bienal do Recôncavo. Então, lá no Dânima, né? Isso, a gente se apresentou lá. Então, outros artistas, não só do Recôncavo, da Bahia e do Brasil, se apresentavam por lá. Então, a gente tinha, né? Tinha essa movimentação. Esse contato com essas pessoas. Então, o universo cultural da gente se ampliava mais, né? E nisso, à medida que
vai se passando o tempo, a gente vai tendo acesso a um conjunto de outras influências e etc. Hoje a gente tem um projeto Páginas em Som, que é justamente um projeto de músicas autorais, quase na integralidade, onde a gente traz elementos do samba de roda, traz elementos, influências do reggae, traz influências também, né, dessa world music, e com toque literário, né? Toque literário, a gente já homenageou Carolina Maria de Jesus, já homenageamos Damário da Cruz. São figuras assim interessantes que a gente já trouxe para dentro do projeto Páginas em Som. Quero que você fale um pouco, Fábio, sobre o Terreiro Cultural. Você atuou como coordenador do Ponto de Cultura em 2005, 2008. Foi aquele boom da cultura, né? Com Gilberto Gil como ministro. E foi muito importante, principalmente para os interiores, ter esse incentivo à produção cultural que antes era bem relegada, né? Gostaria que você falasse um pouco. Perfeito. A passagem de Gilberto Gil e o do Juca Ferreira, que era o diretor executivo do MINC, eles quebraram um paradigma e inauguraram uma outra forma de pensar a cultura. Até então, a ideia de cultura e da política cultural estava muito focada em grandes centros, né? Você centralizava tanto o espaço quanto também os recursos financeiros para a produção da cultura. O Gilberto Gil e o Juca, eles vão compreender de maneira diferente. Então, a ideia de você tratar a produção cultural a partir dos atores, dos sujeitos. Então, você sai daquele paradigma centralizador de espaço e de recursos financeiros e começa uma era nova de editais. Isso, que vai abarcar essas ideias de fazedores de cultura, né? Que antes não tinha. Então as pessoas agora elas podem concorrer a um edital, são pessoas que já fazem, já são produtores, já são fazedores de cultura, e começa toda essa nova linguagem em torno dos editais. E os pontos de cultura, o nome já é muito simpático, o nome ele já é muito inspirador. Então esses pontos de cultura, o Terreiro Cultural foi um ponto de cultura, a gente recebeu gente do Brasil inteiro, inclusive o próprio ministro teve a oportunidade de ler uma carta para o ministro Gilberto Gil na época, tive a oportunidade de andar, de conversar muito com o Juca Ferreira. Na época estava saindo o edital para capoeira, né? E esse edital, por exemplo, resultou em um grupo importantíssimo lá em Cachoeira, que é o Moleque é Tu, por exemplo, né? Foi contemplado na época com esse primeiro edital de fomento para capoeira e, nossa, esse projeto também andou muito. Deslanchou, né? Então, assim, essa experiência com o terreiro cultural, ela veio junto com uma quebra, de fato, de um paradigma em torno da política cultural no país, em um momento também que o governo Jacques Wagner trazia para a Secretaria de Cultura do Estado o diretor do Vila Velha, que também começa a promover algumas ações na Bahia, que foi o segundo encontro estadual de cultura. Tinha anos que não acontecia isso, e na época que foi realizado esse segundo encontro estadual de cultura, eu fui delegado eleito pela cidade de Cachoeira. Então tivemos um momento em Cachoeira, um momento no Recôncavo, que aconteceu em Santa Amaro, e um momento estadual, onde esses atores, seja os fazedores de cultura, seja as instituições a eles ligadas, os movimentos culturais e sociais puderam opinar no plano estadual de cultura. Foi um movimento muito grande que ocorreu no Brasil inteiro. E aí naquela época a gente estava falando, por exemplo, sobre cultura digital, nós estávamos falando sobre software livre, nós estávamos falando sobre licença Creative Commons. Ou seja, isso tem o quê? 20 anos? Nós já estávamos discutindo isso. E, inclusive, sendo como um fórum, né, de escuta e de expectativas em torno dessa área da cultura, de que cada município tivesse não uma diretoria de cultura, mas uma secretaria de cultura e, inclusive,
nas cidades que tinham a relação com o turismo, ter a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo como dois espaços que tratam de elementos que transitam em um e outro, mas que cada um tivesse autonomia suficiente para gerir, pensar, refletir e construir as políticas públicas. Daí que veio a ideia de Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, foi um movimento muito grande, muito amplo e assim, eu penso que hoje, né, grande parte da política pública de cultura no Brasil está muito atrelado a todo esse movimento que ocorrera durante a gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura e aqui na Bahia do Márcio Meirelles, né, que era diretor do Vila Velha e passou a ser o secretário de Cultura do Estado. Muito bacana essa reflexão, porque aí a gente entende mais ou menos como era o contexto estadual daquele momento da cultura dos produtores culturais, né? Especificamente Cachoeira. Agora vamos entrar num plano mais específico. Como é que você via o processo de produção cultural em Cachoeira e você sendo o conselheiro, né, desse espaço do terreiro cultural, como é que você via esse momento, esse ambiente da produção cultural em Cachoeira? Então, a produção cultural, ela durante muito tempo, ela funcionou e ainda funciona para algumas pessoas e para alguns grupos de uma maneira não profissional, vamos dizer assim, né? São pessoas que, em certa medida, estão dentro desses processos e que realizam, fazem, independente de edital ou não, porque o edital ele é um processo, ele marca ali um processo de profissionalização, né, de todo esse universo da produção cultural, inclusive com o surgimento de instituições próprias para escrever editais, cursos e mais cursos. Toda uma técnica, né? Para poder ser proponente de um edital. Então, para a gente produzir, mas não tem edital não, viu? Não tem Zé Edital não. Zé Edital é um amigo lá da faculdade, Gilmar, né? Fufuta, calça furada da capoeira Angola, que cansou desse negócio de edital. Aí ele disse assim, Fábio, eu não quero saber mais de Zé Edital não. Então até brinquei com o pessoal que eu não tava, que é uma coisa que a gente vai fazer, mas não tem Zé Edital, não tem edital. A gente vai fazer porque tem que fazer. Você acha que esse processo é assim, principalmente das filarmônicas e desses grupos de samba de roda, esses grupos de cultura popular, eles são esse processo de resistência, né? Eles são a própria resistência cultural. A gente sabe que eles levam a identidade do nosso povo, etc. Mas ainda assim, com essa gama, essa quantidade de editais surgindo e se mantendo ao longo desses 20 anos, você acha que essas verbas conseguem chegar a acessar esses lugares? Aqui no Recôncavo não sei, mas assim em Cachoeira, essa leitura você pode... Olha, eu acho que poderia melhorar muito, né? Poderia melhorar muito porque a tal da sustentabilidade, né, entre esses grupos ainda é muito frágil. Ainda é muito frágil. Muitas vezes... Ela é pontual, né? Isso. Mesmo as pessoas que estão nas instâncias, né, que fomentam as políticas públicas ou que as executam, né, do ponto de vista da leitura dos editais, para quem vai... Eu mesmo participei, por exemplo, do primeiro edital, ainda na pandemia, que foi a lei em homenagem a um ator, né? Aldir Blanc, foi. Eu participei dessa como comissão e participei de forma voluntária. Eu era da comissão que avaliava os projetos. Sim. Então você via a fragilidade. Por exemplo, tinha uma cláusula lá no edital que dizia assim, que o proponente apresente as atividades antes da pandemia, nos últimos 2 anos, realizadas em Cachoeira. Era bem clara a cláusula, né? Nos últimos 2 anos, antes da pandemia, em Cachoeira. Aí as pessoas colocavam atividade em Muritiba, atividade em Cruz das Almas, atividade não sei o quê. E aí dizia assim, vai liberar um recurso no valor de R$5.000 para custeios
Aí a pessoa chegava lá e dizia assim, eu quero comprar um computador. E o computador é capital, não é custeio. Então você vê que existe aí uma fragilidade muito grande desses grupos assimilarem toda uma gramática que é muito profissional. Uma coisa muito técnica, de uma leitura técnica. Isso, de quem faz, né? Os editais. Não, aí, por outro lado, as pessoas assim, vamos falar de outra manifestação aqui também. Quadrilha. Eu dei uma entrevista recentemente aí sobre quadrilha, né? Que saiu uma lei agora, tornando, né? Sim, patrimônio. Reconhecendo. Aí você diz assim, tudo bem. Mas você tem linha de crédito, as pessoas sabem quanto é que custa você manter, por exemplo, a indumentária, né? De 60 pessoas. Né? Quanto é que custa você manter aquela roupa? Quanto é que custa você manter um samba de roda, o cavaquinho, a viola, o violão, o pandeiro, né? Toda a estrutura que tem ali. Então, muitas vezes, as pessoas também que estão na outro lado da ponta, analisando, às vezes acham que 10 mil, 20 mil é um dinheiro, né? Consegue manter uma organização desse tamanho. Na Entendeu? verdade, tenho o prazer de conviver com uma pessoa, um fazedor de cultura de Mutuípe. Ele trabalha com quadrilhas, faz a produção da quadrilha de Mutuípe. E aí ele estava me contando sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas acham que essa verba da Paulo Gustavo foi para o bolso dos produtores culturais, quando na verdade não deu nem para. No final eles tiveram que tirar dos bolsos deles, porque é uma quantidade de valor que a gente acha assim, pontualmente, poxa, dá para manter, mas não dá. É uma coisa pontual que pode, claro, auxilia, né? A gente vive numa sociedade capitalista, o dinheiro sendo utilizado, mas para manter aquilo, manter no sentido de que dure um período, né, grande, é muito pouco ainda para essas grandes produções, né? Essas comunidades que agrupam 50 pessoas, 60 pessoas, não é isso? Em Cachoeira, por exemplo, teve esse ato, né? A gente sabe que esse governo anterior ao governo atual cortou as pernas dos produtores culturais, vamos dizer assim, deu uma estagnada no que é tocante à produção cultural nas cidades, principalmente nas cidades menores. Então, como é que você está vendo essa retomada aí da produção cultural em Cachoeira? Olha, muitas coisas que aconteceram também, né, nesses últimos 20, 25 anos, nessa mudança de paradigma que eu disse no início da nossa conversa, muitas coisas foram positivas, né? Outras também acabaram sendo deformadas no processo. E como o governo que você citou anteriormente, né, foi um governo que tomou como, entre outros inimigos, os que atuam na área da cultura como um todo, né, foram guindados à condição de, entre outros inimigos que foram, né, selecionados para si, o governo tomou os fazedores de cultura, etc. Claro que ali também havia uma crítica importante para a gente refletir, que é como que grandes nomes, grandes artistas, eles também pegam financiamentos, né, promovem grandes shows e um ingresso custa 400, 600 reais. Então tem esses elementos que a gente precisa também estar deve repensar, com certeza. Por outro lado, muitas vezes as pessoas assim, nossa, mas a juventude, a garotada não está acompanhando muito essas que são as expressões culturais mais genuínas, construtoras de identidade e etc. Não tem acesso a determinados grandes artistas, não é, da música popular brasileira. Aí tem vários fatores, porque é caro você consumir Caetano Veloso, Chico Buarque. Um hiato, né? Consumir essa turma aí. Eu não sei se a palavra correta seria consumir, mas que dá para todo mundo entender. E você ter acesso a uma música, né, mais popular, né, que vem através do pagodão, que vem através do funk, que vem através das expressões mesmo de rua, porque paredão está aí estourado pela... Né, justamente porque é uma coisa que dá acessibilidade. Então, voltando para a sua pergunta mais específica, né, sobre Cachoeira, como é que essas coisas elas estão ocorrendo, eu penso que pelo papel, né, e pela força que Cachoeira tem, assim como todo o Recôncavo,
nós já precisaríamos de editais, inclusive, específicos de cachoeira. Você citou aí a questão do Monumenta, né? Eu justamente com uma equipe boa, a primeira diretoria, né? O primeiro conselho curador do Monumenta. E o Monumenta, para que quem está nos escutando possa entender, o Monumenta é um projeto que ocorre em várias cidades históricas do Brasil de financiamento de imóveis. E com o dinheiro pago, né, pelo financiamento dos imóveis, esse dinheiro vai para um fundo, o Fundo de Cultura do Monumenta, que é justamente para continuar fomentando a política de financiamento de imóveis e também dos grupos culturais. Pausa, viu, gente? Aulas, porque a gente tem que entender que alguns desses grandes projetos como Monumento, que a gente não tem ainda, a maioria dos fazedores, produtores de cultura, às vezes não fazem ideia de onde podem surgir captações de recursos para a cultura, né? Sim. Continue, Fábio. Então, a ideia do Monumento, originalmente, foi essa. Financiar imóveis, porque você está lidando com uma cidade que ela é tombada, então o particular ele toma esse empréstimo, ele reforma o imóvel, tem uma carência, ele começa a pagar e desse pagamento surge um fundo. Esse fundo, né, do Monumento, ele é utilizado para novos financiamentos e também para os grupos culturais. Né, então a gente precisaria também, no âmbito de Cachoeira e dos demais municípios que têm uma produção intensa, grupos, né, que define ali a sua identidade e a sua cultura, editais próprios. Por que não se pensar ao nível municipal também no fomento a esses grupos? E aí eu penso em alguns caminhos. São editais específicos. Para ter esses editais específicos, Cachoeira e outras cidades precisam ter o seu Conselho Municipal de Cultura organizado, inclusive como conselho e como cidade também captar recursos. Né? Como ente. É importante, né, para a gente pensar Cachoeira como essa potência, né, cultural. Como ente também, né? O município ele é o ente, né? Que faz parte da União. Então ele também pode ser e deve ser proponente de projetos que dialoguem com a sua característica jurídica. Esse é um caminho, editais, né, municipais. O outro também é a condição e a capacidade de você remunerar esses grupos que se apresentam. Por exemplo, São João de Cachoeira, há mais ou menos 2 ou 3 anos, fizemos uma matéria com a Band. E eles queriam saber sobre o São João de Cachoeira, mas sobre a presença do samba de roda. Então, era um diferencial. Sim. Quer dizer, Cachoeira tem o São João, que é do forró, etc. Mas ela tem uma coisa que é característica, né? Os grupos de samba de roda se apresentam. Então, tem cabimento você, por exemplo, remunerar um samba de roda em R$ 1.500, R$ 2.000 para um samba de roda, que se apresenta ali naquele que muitas vezes é uma apresentação ou duas que fazem no ano com esse tipo de público e de contratante, né? A prefeitura contratando esse grupo aí, R$ 1.500, R$ 2.000. Sendo essa a característica genuína do São João de Cachoeira. Então, é preciso olhar diferenciado para isso e também criar o que eu venho chamando, né, já há algum tempo, de corredores culturais. O que são os corredores culturais? Os grupos de Cachoeira se apresentam em Santa Amaro, os grupos de Santa Amaro se apresentam em Cachoeira, que se apresentam em Maragogipe, sabe, os corredores, para que você dê visibilidade a esses artistas, a esses fazedores. Porque tem uma coisa também, Velódia. Tem uma frase de uma líder religiosa lá que eu vi há muitos anos atrás, que ela dizia assim, a tradição não evolui, né? Ela dizia assim, a tradição não evolui. Mas, por outro lado, a tradição morre. Ela pode morrer. Ela pode morrer. Depois dessa, realmente, a gente tem que... Porque morre. Os grupos acabam. As coisas ficam no passado, né? Se não forem estimuladas. Então, eu penso que Cachoeira, a gente está olhando, né, fazendo reflexão a partir de Cachoeira, mas são reflexões válidas.
para outras cidades, outros municípios, que têm ruralidades fortíssimas. Você mesmo estava conversando a respeito disso, né? Daqui Dessas, Felipe, sim. dessas ruralidades, dessas populações, que é, em última instância, quem define e que constrói uma identidade cultural. Eu me lembro de Damário da Cruz, nosso saudoso poeta, a gente falava sobre os não lugares, né? Se você está em qualquer aeroporto do mundo, aquilo ali é um não lugar, porque é muito igual. É muito igual. Se você está em qualquer shopping center do planeta, ali também é um não lugar, porque McDonald's está lá, Bob's está lá, é muito globalizado, né? Mas o que define a identidade do local são as pessoas que fazem, que produzem cultura naquele local. Então, samba de roda é nosso. O que faz único é aquilo que se produz na terra. Samba de roda é nosso. As quadrilhas e outras variações, a gente citou aí Segura Vé, a gente citou o Bumba Meu Boi. Se a gente pensar, por exemplo, Cachoeira, você tem a Irmandade da Boa Morte, que tem uma tradição de cultura popular atrelada a um catolicismo, e as religiões de matriz africana, que engloba várias coisas dentro do processo. Uma coisa centenária. Para não acontecer o que aconteceu agora com a Acarajé. Quer dizer, o Rio de Janeiro, todo respeito, tomou para si como patrimônio, imagine. E a gente aqui dormindo em relação a essas coisas. As próprias festas juninas, o professor Jânio Roque, né, que é uma grande referência no livro dele, a espetacularização, né, das festas juninas. Hoje você tem vários ritmos dentro das festas juninas, nesse contexto de espetacularização, e aquele grupo, aquele trio, né, de zabumba, triângulo e sanfona. O trio nordestino está sendo deixado para trás. E muitos morreram lá em Cachoeira. Tinha um trio Araponga, né? O famoso trio Araponga que foi extinto, não deu continuidade. Seu Valdomiro morreu. Agora é importante você ter tocado nesse assunto, que eu vou dar pegar algumas pincel sobre seus comentários sobre isso que a gente está vivendo, né, na produção cultural. Tem muita juventude, tem muitos jovens que estão aí entrando na cultura, mas só entrando a partir dos editais. E esses jovens também estão em lugares como Cachoeira, que vivem essa dicotomia que é a não permanência de gestão cultural, de cachês entrando, né? De verba econômica presente nessas comunidades, e são essas mesmas comunidades que alimentam a cultura de Cachoeira. São essas comunidades, são esses fazedores de cultura, é o povo, a comunidade mesmo, esses ambientes que alimentam a cultura de Cachoeira. Como é que você viabiliza, ou como é que você vê possibilidades disso, pensando essa juventude que está aí cheia de paredões e alimentação através do Spotify, que também é outro problema para a produção cultural mais genuína, mais característica? Como é que você enxerga esse cenário? Então, o mundo ele é global, ele é digital e interconectado, né? Isso é fato. E a maneira como se pensava e se agia há 50 anos atrás está longe de ser o que nós temos hoje. Por outro lado, é preciso trazer essa produção cultural para a centralidade dos processos, mas não como um fato em si, que a gente chama de essencialismo, né? Porque o samba de roda? Não, porque é samba de roda. Não apenas isso, é samba de roda, e é samba de roda porque produz uma música dançante, de qualidade, boa, e que trabalha e que constrói identidade. Se você não der também visibilidade a isso de uma maneira legal, de uma maneira positiva, se você também não glamorizar isso, fica difícil para o jovem, né? Ele se identificar com a manifestação. Porque o jovem já é uma quebra da tradição, ele vai procurar um novo. Se você não der alimentar, sustentar esse patrimônio de uma cara nova, de uma cara diferente, é comum que ele se distanciar. Isso, que você pega o samba de roda lá.
bota para tocar num palco todo desgraçado, né? Sempre nos piores horários. Sem estrutura nenhuma. Você não dá visibilidade àquilo. Você não traz, vou usar uma expressão até engraçada, né? Você não torna um negócio gourmet, né? E você quer que as pessoas, né, essa galera que está chegando agora, crie uma relação, um vínculo. Isso, inclusive, vai mais além, porque a produção cultural, né, esses fazedores de cultura, vai desde a rezadeira, Sim. né, vai com o pessoal, cada dia mais difícil. vai com o pessoal que produz cestaria, Sim. vai com o pessoal que produz cerâmica, vai com artesanato, né, em todos os sentidos possíveis e imagináveis que o artesanato, embora alguns nem gostem dessa discussão entre arte e artesanato, vai da própria produção de artistas plásticos e etc., que dão a cara, né, de uma cultura, no plural, de culturas, de identidades que são aí transitórias. Mas, como os estudiosos já têm apontado, né, pegando aqui figuras como Stuart Hall, por exemplo, né, que fala sobre a crise das identidades, né, na pós-modernidade. Se a gente pegar outras figuras um pouco mais otimistas, como Canclini, que é uma figura que estuda muito essa coisa da cultura, mas de uma cultura que está aí nessa tensão com o que é global, com o que é digital, né, versus o que é local. Então, por exemplo, só para ilustrar assim, imagine, você tem hoje uma cultura de game, né? Gamificação. Poxa, por que você não tem um game que aparece, por exemplo, Salvador? Por que Salvador não pode ser palco de um game? Por que Cachoeira ali, Santa Amaro, aqui o Recôncavo, tem tantos lugares? Por que Minecraft não pode ser, não é? Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, essa luta da independência não vira ali um campinho ali territorial aqui no Recôncavo, né? Poderia ser uma ideia. Olha aí os créditos para nós. Pois é, então assim, o global ele não tem que assustar e vir como um vírus que vai destruir a cultura local, tradicional. O que a gente precisa hoje, talvez, esse novo paradigma, já que Gil e Juca Ferreira romperam um paradigma há 20, 25 anos atrás, de fazer cultura, a gente está vivendo esse paradigma. Acho que está na hora também a gente virar a chave, né, no sentido de trazer o digital, de trazer esse mundo global, essa pós-modernidade, para dialogar com o que a gente tem. E não tomá-los como um vírus que vai impregnar e destruir tudo. A gente precisa se apropriar desse processo. E a gente se apropria desse processo através do quê? Da educação também, da formação. E quando eu digo educação, não é educação formal exclusivamente, né? Mas educação em diferentes ambientes, diferentes contextos. De instrução, de formação crítica, né, professor? Beleza. A gente espera. É isso. Bom, infelizmente o papo tem que terminar. Agradecer a presença ilustre e espero que nossos leitores tenham aprendido aí. Vão ouvindo direitinho, porque o moço tem muita história, né, professor? Obrigada, é verdade. Querido. Eu quero parabenizar pela iniciativa. Acho muito relevante, pertinente. Essas são ações que vêm justamente fortalecer tudo isso que a gente acabou de discutir, levando uma reflexão, aprofundando e criando novas e outras possibilidades. Assim espero, está contribuindo. É o que a gente espera, não pode falar. Um abraço, até a próxima.